Hã? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, igreja, e vamos ler a palavra de Deus que se encontra no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 22. Lucas, o Evangelho, amados, estamos aqui na missão em Itapissuma, para pregar o Evangelho, para anunciar boas novas de salvação. Lucas 22 e 62. O texto sagrado diz exatamente assim: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vou ler de novo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por esta graça. Te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu poder. Deus, vê essa palavra que foi lida, meu Deus. Se utilize dela, meu Deus, e fale aos corações daqueles que estão nos assistindo, meu Deus, pelo YouTube. Senhor, fala aos corações dos que estão aqui na missão. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Podem sentar, igreja. Amém. Glória a Deus. Amados, glória a Deus. Amados, agora a gente viu aqui, amados, esse texto da Bíblia que se encontra no Evangelho escrito por Lucas, que fala de um homem chamado Pedro. O nome do homem era Pedro, e foi um dos 12 discípulos a ser chamado por Jesus. E a história de Pedro nos chama a atenção, porque Pedro, ele era crente. Pedro andava com Jesus, dormia nos mesmos lugares, comiam nos mesmos lugares, andava pelos mesmos lugares. E Pedro era o tipo de crente que ele não se converteu. Não se converteu. Por quê? Porque Pedro, mesmo andando com Jesus, Pedro, ele era grosso, ignorante. Pedro, andava com Jesus, ouvia a palavra, mas ele não dispensava uma espada do lado. Olha para aí, andando com Jesus e andando armado. E a gente sabe que hoje em dia ainda existem crentes desse jeito, que estão andando com Jesus, mas que ainda não se converteram completamente, ainda se apoiam, ainda confia na força da carne, E aí a gente vê que a palavra, ela vem justamente para nos consertar, nos direcionar, nos deixar moldado da maneira que Deus quer. E eu acho interessante que Pedro, Jesus, ele nunca mandou Pedro tirar a espada, Não, você só vai andar comigo se tirar a espada. Não, Jesus não mandou ele tirar a força, não. Porque ele tinha que sentir esse desejo no coração de tirar a espada. Ele tinha que cair em si e dizer: puxa, eu estou andando com o mestre, eu estou andando com Jesus, ele não anda armado. A arma dele é o amor, é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Então eu tenho que deixar essa minha arma. Mas não, Jesus não forçou a barra para que se cumprisse a palavra, que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Deus não força você a nada. Ele diz o que é certo e diz o que é errado. Cabe a você escolher, certo? Então, amados, a gente vê que o Senhor não mandou ele tirar a espada e continuou andando. E a gente vê que Pedro,
era um homem que ele era aquele tipo de crente que ele não dispensava um desaforo. Se alguém soltasse um desaforo para ele, ele na hora dava outro. Ele na hora respondia, né, para a pessoa. E a Bíblia deixa bem claro, na carta aos Efésios 4, e ali 29, 28, 30 ali, diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? Pornografia. Palavrões que a gente chama, né, na nossa linguagem, né? O Espírito Santo diz ali que não devemos usar a nossa boca para dizer palavras malditas. E aí, ó, vê aqui na carta aos Efésios, vamos para lá, aos Efésios 4, vou ler para você, 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, ei, Deus está dizendo aqui na sua palavra que as palavras que saem da nossa boca devem ser palavras boas, palavras agradáveis, palavras que promovam o bem do próximo, o bem-estar do próximo, né? A gente vê nesses últimos dias as pessoas agindo, falando palavras que denigrem a imagem humana, né? Que palavras de baixo escalão, né? Que a gente que é cristão tem até vergonha de escutar, né? E a gente vê que muitas pessoas ainda estão vivendo nesse tipo de vida, né? Que é uma vida verbal que na verdade só sai coisas imundas, coisas que não agradam a Deus. Então Deus não se agrada disso, Deus não gosta. Deus quer que da nossa boca saiam palavras, né, que sejam agradáveis, que sirva para edificação e crescimento daqueles que estão ouvindo. Veja mais o 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Ou seja, quando a pessoa está com Cristo e age de maneira errada, falando coisas que não devia, isso entristece o Espírito Santo de Deus. E se ele se entristecer completamente, ele vai ter que sair dessa casa, ele vai ter que se afastar. E quando o Espírito Santo se afasta de uma pessoa, por causa do seu pecado, a vida daquela pessoa se torna um terror. Vamos ver quando o Espírito Santo se afasta de uma pessoa. Vamos ver lá em Lucas, o Evangelho, Lucas 11, Lucas 11, 24 até o 26. Diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. O que está dizendo aqui? A pessoa estava no mundo, recebe a Cristo, então é expulso da pessoa um espírito de morte, um espírito imundo, é expulso. O espírito que fazia aquela pessoa viver na vida de miséria, na vida de pornografia, de prostituição, de alcoolismo, de droga, cigarro. Ele é expulso daquela casa que é o seu corpo. E passa a entrar e habitar em você o Espírito Santo de Deus. Então, esse Espírito Santo vai lhe conduzindo a fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus. Então, o homem vai vivendo, a mulher vai vivendo, agradando a Deus, agradando ao Espírito Santo. Só que acontece que às vezes o homem ou a mulher, eles dão um vacilo. E aí cai uma tentação. E em vez de reconhecer, se arrepender e voltar para o caminho novamente, ele diz: tem jeito para mim mais não, vou continuar por aqui. E vai viver a sua vida de novo, no erro. Aí o que acontece? A Bíblia diz que o velho morador, que é o espírito que foi expulso, ele já está de olho, observando
o corpo que ele foi expulso, a casa que ele morava. Então, diz o texto que ele fica voltando para ver se ele entra na tua casa de novo, se ele entra em você para te destruir, para colocar doença, vício, né? Para colocar tudo aquilo que ele já tinha colocado antes e muito mais. Por quê? Diz o texto que quando ele volta, ele encontra a casa varrida, ornamentada, que quer dizer, vazia. Ou seja, o Espírito Santo se entristeceu em virtude do pecado que a pessoa está cometendo novamente. E aí o Espírito Santo se afasta da pessoa. E aí vem aquele Espírito e diz o texto que ele traz com ele 7 amigos, pior do que ele. 7 demônios piores do que ele. E entram 8 demônios naquele corpo que só tinha um. E entrando, habitam ali. E o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro, ou seja, de que antes de aceitar a Cristo, a pessoa viveu uma vida de vício, né? Fumava um cigarro. Aí quando eles voltam, o camarada vai fumar um maço de cigarro, vai se embriagar, cair pela rua, vai virar um porco, vai matar, vai fazer o que não fazia, porque tem mais 7 demônios ali dentro para tentar destruir. Por que entram 7? Para reforçar. Porque a primeira batalha ele perdeu. Então agora vai ficar mais difícil de alguém trazer aquela pessoa para Cristo. Por quê? Tem 7 demônios atuando, impedindo daquela pessoa voltar. Não quer dizer que é impossível para Deus, porque para Deus tudo é possível, mas se torna mais difícil. Então você que está ouvindo, que já aceitou a Cristo, que tem o Espírito Santo habitando em você, não se afaste, não se desvie, porque esses espíritos podem voltar e atuar na tua vida e destruir você e quem está em sua volta. Então está Deus nessa tarde te dando uma oportunidade para que você reconheça que Jesus ele te ama, que você não pode continuar num caminho que não agrada a Deus, que você tem que dar lugar para o Espírito Santo de Deus atuar na tua vida, agir na sua vida e o nome de Deus ser glorificado na sua vida. Aleluia. A gente vê que Pedro ele andava desse jeito, mas glória a Deus que Pedro andava com Jesus. Só que Pedro ele era exaltado. Deus falava e ele dizia não tem gente que a pessoa dá um conselho e ela está dizendo não é assim não. Só quer ir pelo que ele pensa, só quer ir pelo que ela pensa, só quem está certo é ele, só quem está certo é ela, não quer receber a palavra. Aí Jesus diz, olha, eu estou indo para a morte, é necessário que eu morra por vocês. Pedro disse, ei Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte, até a prisão, eu estou pronto. Aí você olha para Pedro e diz, Pedro, em verdade eu te digo, que esta noite não cantará o galo sem que antes me negues 3 vezes. Jesus estava dizendo, ei, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Aí o que aconteceu? Jesus vai para o Monte das Oliveiras, o jardim de Getsemane, ele vai orar. Leva Pedro, Tiago e João. E ali ele começa a orar, sua alma começa a se perturbar. E Pedro e João está lá, ele vai, vigiai comigo, orai comigo. E eles ficam lá e Jesus se afasta para orar em outro lugar, mais distante. E aí Jesus começa a orar e a se perturbar, e o seu suor começa a se transformar em gota de sangue. E ele começa a dizer, Pai, passa de mim esse cálice, Pai. Começa a orar. Era um momento terrível que Jesus estava passando ali. Daqui a pouco Jesus se levanta e vai lá, até lá ver como é que está os discípulos. Estavam os 3 dormindo. Aí ele diz, não podeis velar comigo ao menos 1 hora? Ou seja, eu tiro daí uma lição de vida para nós. Que no mínimo a gente tem que orar 1 hora. E tem gente que não ora nem 10 minutos, né? Tem gente que ora e vai dormir, boa noite Jesus, até amanhã. Quando se levanta, bom dia Jesus. Eu estou muito cansado. Não tem orado. E eu até entendo que às vezes a pessoa está cansado. Cansado não dá para orar, a gente entende, meu irmão. Mas quando se levantar, dá. No meio da madrugada, dá. Não é fazer, feita a história do preguiçoso. O preguiçoso, ele orava e ele disse, puxa, está muito difícil esse negócio de orar todo dia. Eu vou fazer o seguinte, peraí. Aí pegou o papel, pegou a caneta, aí começou a escrever. Escreveu. Aí pegou, o papel, depois de tudo escrito, ele pegou, colou na parede do quarto dele, do lado da cama. Aí todo dia quando ele ia dormir, aí
até que só dizia, Jesus, ó, boa noite, tá ali, viu? Aí é preguiçoso. Vê só. O cara pegou e escreveu no papel para não ter que se ajoelhar e falar. Então ele ia deitar, antes de deitar, Jesus tá ali, ó. Tá ali. Você já sabe todas as coisas mesmo? É aquele que entra, Jesus sabe de tudo, Jesus sabe de tudo, tá certo. Sabe mesmo. Então, amado, a gente precisa entender que a gente tem que orar. E no mínimo, eu tiro como lição para minha vida, 1 hora. 1 hora. Tá? E quando a gente ora, a gente se levanta cheio do poder. Um dia desse eu estava meio triste assim. Umas provações, uma guerra terrível na minha vida. Situação ficando meio complicada. Eu fui orar a Deus, estou precisando falar com o Senhor. Aí fui ali, orei, né? Bastante ali. Aí quando amanheceu o dia, orando, aí o dia clareou, eu disse, meu Deus, muito obrigado. Agora eu falei contigo, fala comigo. Aí levantei, abri a Bíblia. Quando eu abro a Bíblia e boto o dedo numa palavra, aí eu coloquei o dedo em cima da palavra que diz, eis que vos dou poder. Menino, eu fiz isso, ó. Eu fiquei um super-homem. Foi. E aí, de repente, não é que eu consegui vencer mesmo. Ele tinha me dado poder. E eu venci aquela situação que eu estava me lamentando diante dele. Então, precisamos entender que quando Jesus fala, a gente tem que dizer, sim, Senhor. Sim, Senhor. Jesus está certo. A palavra está certa. E diz a palavra que Pedro ficou lá dentro. Depois que Jesus o repreendeu, né? Aí chega agora no Getsemane, orando lá. Aí daqui a pouco já vem o quê? Os soldados para prender Jesus. Quando o soldado chega, que vai prender Jesus, Judas entrega Jesus, que vai prender Jesus, aí o que acontece? Pedro se levanta, puxa a espada e ó, vai brigar com os soldados para defender Jesus. Aí Pedro na cabeça do guarda da corte. Aí não pega na cabeça porque ele era bom, mas pegou na orelha. Arrancou. A areia cai no barro, no chão. Aí o cara, ficou lá assim, o sangue descendo. Aí chega Jesus. Vê só como Jesus é poderoso, né? Foram prender ele. Vê como ele estava no controle de tudo. Foram prender ele. Prisioneiro não tem direito de fazer nada não. Mas parece que o tempo ali, viu o mistério? O tempo parou. E só ficou Jesus e aquele homem agora que tem a orelha torada. É como se Deus tivesse parado o tempo. Todo mundo congelou. E ficou Jesus e ele. E ele olhando para Jesus. Aí Jesus pega a orelha no chão. Chega assim. Vai lá. Tira a mãozinha dele assim. E coloca a orelha no lugar. E faz assim. Deus. Aleluia. O sangue estancou, a orelha ficou no lugar, sem precisar de bisturi, sem precisar de agulha para pontear, sem precisar de linha, sem precisar de doutor, nem de médico, ficou no lugar, porque aquele que tem todo o poder no céu e na terra e na minha vida também na tua, ele foi lá e restituiu a ele aquilo que ele perdeu. E o guarda ficou, ó, dali ele ficou inválido, não tinha mais o que falar nem o que fazer. Então, o Senhor olha para Pedro agora e diz, Pedro, impõe a espada. Porque quem a espada fere será ferido. Pedro, se eu quiseste, eu rogaria ao meu pai, e ele mandaria agora 12 legiões de anjos para nos defender aqui. 12 legiões de anjos. Imagina, uma legião tem 6.000 anjos. 6.000 anjos. Daria 72.000 anjos. Se um anjo só matou 185.000 soldados lá no Antigo Testamento, e 12 legiões, 72.000 anjos, quantos não matava? Aquele grupinho que estava ali era fulminado. Mas não, tinha que acontecer, Jesus tinha que passar por aquilo ali, ninguém poderia impedir. E agora já vai, Pedro, olha, perna para quem te quer, correu. E Jesus vai sendo levado, e Pedro acompanhando Jesus de longe. Se ele fosse mais corajoso, ele teria chegado mais perto, eu vou com ele. Ele não disse que ia com ele até a morte e a prisão, porque ele não foi, mas não, ele se afastou. Tem pessoas que falam para Deus, falam algo para Deus, mas não cumprem aquilo que falou. É mentiroso. E Deus não se agrada. Tá? Quando você falar, cumpra com a sua palavra.
Tá? Aí você tem que morrer por ela, mas cumpra, seja fiel. E aí, porque a Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que voltam atrás. Tá? E a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. E diz a palavra que Pedro vai andando, né? De longe. E as pessoas até o conhecem. Ei, tu és um deles, tu és um deles. Ele disse, eu não. Primeira vez. Aí senta lá no meio do fogo com os pessoal lá. Aí, ei, tu és um deles. Ele disse, que nada, rapaz, eu conheço esse homem não. E Jesus amarrado de costa para Pedro. E Pedro lá negando ele lá. Quando chega a terceira pessoa, que diz, ei, você estava com ele, eu vi você. Ele disse, que nada, rapaz, eu não conheço esse cara não. Esse aí, ó, eu nunca vi ele não, que nada, eu conheço ele, rapaz, sai daqui, quero saber desse homem não. Aí o galo faz co. Quando o galo canta, Pedro sente. Quando Pedro sente, Jesus amarrado faz assim, ó. Fita os olhos em Pedro, dizendo, que foi que eu te disse, Pedro? Quando eu digo, acontece. Está entendendo? O que Deus disse para você vai acontecer. Eu não sei o que foi que ele falou, mas assim como ele falou, será. Porque a palavra dele não passa. Ele diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, amados, Pedro agora, depois desse movimento, ele chora amargamente. Ei, mas eu gosto. Sabe por quê? Deus, ele não despreza aqueles que lhe desprezam. Ele sempre dá uma segunda chance. Ele sempre vai buscar aqueles que lhe abandonaram. E é isso que Deus, ele está fazendo nessa tarde. Já está anoitecendo aqui na missão. Mas Deus, nesta noite, ele veio buscar você. Você o abandonou, você o desprezou, você o negou, você praguejou. Mas ele te ama e veio te buscar. Diz a palavra que quando o Senhor ressuscita, ele vai atrás de Pedro para buscá-lo. Aleluia. E quando ele chega lá, ele diz, janta com Pedro lá, os discípulos lá, depois ressuscitado. E aí depois que ele acaba, ele diz, Pedro, quero ter uma conversinha contigo, vem cá. Aí Pedro, sim senhor. Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Tu me ama, né? Então apacenta meus cordeiros, minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro se lembra, foi 3 vezes que eu neguei a ele. Senhor, tu sabe tudo, meu Senhor, tu sabe de tudo, meu Senhor. Naquele momento, a palavra foi lá, Jesus estava fazendo o quê? Uma limpeza, tirando o imundo e colocando o puro. O Espírito Santo de Deus naquele momento. Por quê? Porque ele negou 3 vezes e praguejou. Naquele momento Jesus estava tirando aquilo que ele tinha dentro dele, que fez negar a Jesus 3 vezes. E agora, em vez de negar, ele estava confessando que amava ao Senhor. Então, amados, Jesus foi lá e buscou e restaurou. Não é diferente com você, tá? Não importa onde você esteja aí nos assistindo pelo YouTube, aonde você estiver, agora Jesus está chegando aí onde você está para te buscar, porque ele te ama. Pode você pensar que ele não está te vendo, que ele não está aí, mas ele está aí agora, perguntando para você, você me ama? Se você me ama, então venha e apacente os meus cordeiros. Deus está falando para alguém que já foi obreiro. Deus está falando agora para alguém que já foi servo dele, que trabalhou na obra do Senhor, mas se afastou e está agora bem distante. Mas nesse momento, através dessa palavra e desse sistema de rede da internet, ele está chegando até você para dizer, ei, eu vim te buscar.
Aleluia. Eu vim te buscar porque eu te amo, tu és meu. E eu quero que tu apacente os meus cordeiros. Apacentar quer dizer, eu quero que tu cuide das minhas ovelhas dentro da minha igreja. Eu quero que tu zele pela minha igreja, zele pelo que é meu, zele por aquilo que eu tenho colocado na tua mão. Eu te restituo, eu te dou confiança de novo, eu te levanto, eu te resgato. Eu te amo e te exalto na terra mais uma vez. Creia na palavra, aleluia. Glória a Deus. Deus cria essa situação. Deus reserva esse momento para que a gente seja alcançado por Ele. E é isso que está acontecendo agora com a tua vida, tá? Então, amados, não se envergonhe. Procure hoje uma igreja evangélica. Volte para Ele agora no seu coração aí. Vai lá, na igreja mais próxima da tua casa. Vai lá, onde tu saiu. Volta, diz: eu estou voltando e quero fazer aquilo que Deus me mandou fazer. E Deus vai te abençoar ricamente, e vai te exaltar na terra, e vai te prosperar, e vai mudar a tua vida. E todos que olharem vão dizer: quem era ele, quem era ela, quem era? Porque Deus, Ele faz assim, Ele não despreza, Ele não joga fora. Ele diz na sua palavra: aqueles que o Pai me deu, esses virão a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia. Então, Jesus não lança ninguém fora. Quem se afasta dele somos nós, tá? Mas nesta noite, o Senhor, Ele está aqui para te buscar, tá bom? Então, essas são as palavras que eu trago em nome de Jesus. Eu quero dizer que Pedro, ele chorou amargamente por ter negado o Senhor. Você tem chorado, você tem se lamentado por ter desistido, por ter voltado atrás. É vergonhoso, a gente sabe, a gente entende. Mas Deus não leva em conta o tempo do pecado, mas que o homem se arrependa. Então, ele chorou amargamente, chorou, mas depois ele sorriu, ele se alegrou. E foi fiel até a morte, ao ponto de quando chegou o dia de Pedro morrer, colocaram Pedro numa cruz, numa cruz, e foram pregar ele igual o mestre, Jesus. Aí ele disse assim: vê só, eu não sou digno de morrer como meu mestre, me coloque de cabeça para baixo. E aí colocaram Pedro em forma de X, e ele derramou seu sangue todinho pregado numa cruz. Morreu na Via Óstia de Roma, mas não negou o nome do Senhor mais. Foi fiel até a morte. Por isso que o Senhor diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ei, guardas o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Eis que cedo venho e trago comigo o galardão para dar a cada um segundo os frutos das suas ações. Então persevera, continua, vigia, te entrega ao Senhor completamente, tá? Não te desvia, porque o mal está querendo te destruir, está querendo te acabar. O mal está querendo te enganar para te desviar. Mas nessa noite o Senhor chegou para te avisar, porque Ele te ama e não quer te perder, e quer te levar para o céu, não quer que você vá para o inferno. Então fica aí esta mensagem, e que Deus continue abençoando a todos. Amém? Fiquemos de pé e vamos agradecer a Deus. Quem precisa de oração? Eu e minha casa. O irmão Beiju pediu para orar por ele, né? A família dele, pela mãe dele. Tá certo, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, estamos orando agora pelo irmão Alexandre, Deus. E a mãe dele que está passando por um processo difícil, o Senhor sabe, meu Pai. Pedimos que o Senhor vá, meu Deus, naquela alma, naquela mente, naquela vida, meu Deus, e restaure a saúde mental, restaure a saúde física. Senhor, faz uma restauração completa, coloca ela de pé e traz ela para agradecer nesse lugar, para o teu nome ser mais glorificado. Meu Deus, age na família do teu servo. Entre com salvação e vitória. Vê os que estão aqui, abençoe. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, continue mandando recursos para a missão, para esta obra, pois ela é tua, ela te pertence, é para a glória do teu nome, meu Deus. Em nome de Jesus, manda recursos, nos ajuda, Pai. Senhor, move os corações daqueles que estão nos assistindo, meu Deus, para que venha acontecer
contribuir para que a tua obra venha prosperar mais rápido ainda, no sentido estrutural. Em nome de Jesus, abençoe toda essa localidade, toda essa comunidade, meu Deus, vai salvando alma, vai curando os doentes, alegrando os tristes, levantando o caído, fortalecendo o fraco. Meu Deus, vai abrindo os olhos do cego, fazendo o surdo ouvir, o mudo falar. Olha, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço e te agradeço por todos que estão aqui. Senhor, nos dá livramento voltando para Recife, Pai. Nos guarda, nos protege nesse caminho. Em nome de Jesus, meu Deus, que esta noite o culto lá em Guabiraba seja uma bênção, meu Deus. Nos ajude naquele lugar. Em nome de Jesus. Amém.